Justiça e Redação, eu tenho dois processos da governadoria, o processo 5896, que trata de convênios, e o 5897, também deliberação sobre convênios. Eu pergunto aos pares da possibilidade da inclusão dessas duas matérias na pauta que se inicia. Deputados favoráveis à inclusão, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão. Vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. O processo 5896 da Governadoria do Estado, ele trata da deliberação sobre os convênios de ICMS 4721, 5721 e 5821. Relator deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis ao relator do Wilde Cambão permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. O processo 5897, também da Governadoria, deliberação sobre convênios de ICMS 114/20, 135/20, 142, 144, 146 e 147. Relator, deputado Chico Cageli, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5047 é o apensamento ao processo 5018 e 5629. Deputado Hamilton Filho institui o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural e dá outras providências. Relatora, deputada Leda Borges, parecer contrário. Vista o deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5415, deputado Wilde Cambão, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Social Maria do Monte. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5015, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, autoriza o Poder Executivo a firmar convênios e parcerias com empresas privadas e instituições de direito público e privado, com o objetivo de implantar programa de recuperação com ocupação profissional e educacional de menores infratores no estado de Goiás. Relator, deputado doutor Antônio, parecer é favorável. Está em discussão, vistas ao Vinícius Cerqueira. Vista a deputada delegada Adriana Corsi. Processo 5458, deputada Leda Borges, declara de utilidade pública a Associação Casa de Jacó, Lar do Idoso, sede do município de Valparaíso. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, deputado delegado Humberto Teófilo. Presidente, boa tarde a todos os colegas. Eu estou devolvendo aqui um projeto, final 5766/2021, referente à AC4 dos profissionais da saúde na Polícia Militar. Devolvendo aqui com parecer favorável e pedindo a inclusão nesta pauta. E pedir também, conforme acordado na sessão anterior, o deputado Bruno Peixoto iria devolver o projeto, mas não consta na pauta, final 4490, acerca... Já foi devolvido? O Bruno, então, acabou de devolver. Então, é só nesse... Então, aqui, presidente, 5766 que eu estou devolvendo e pedindo a inclusão de pauta. Obrigado. O número do processo do coronel Adailton é 5766. Ok. Senhores, eu peço autorização para a inclusão desse projeto do coronel Adailton, 5766. Esse projeto... Hoje, o major que comanda aí o nosso policiamento me ligou pedindo
o apoio, e também o Coronel Rocha, que hoje cuida aí da área da saúde, da Polícia Militar. Ambos referendando o projeto, dizendo ser um projeto de extrema necessidade e que vai ajudar muito na questão da área da saúde dos nossos policiais militares. Então, deputados que concordarem com a inclusão permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. Então, eu vou colocar o projeto 5766, Coronel Adailton, devolvido pelo delegado Humberto Teófilo. O seu parecer é favorável à matéria. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis ao projeto do Coronel Adailton, que aparece todo elegante aí agora, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, Coronel Adailton, eu não manuseei o projeto de Vossa Excelência, mas está dizendo aqui que tanto o Rocha, que hoje cuida da área da saúde, e o Major da Assembleia, referendando o projeto de Vossa Excelência. Eu já vou explicar, presidente, agradecendo a todos os nobres pares da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação e explico o projeto. É bem simples. Nós temos hoje vários profissionais, tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiros, que têm formação, habilitação e expertise para atuar na área da saúde. E estamos passando por dificuldade, perdemos membros tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros para a Covid, conforme aconteceu com várias famílias do estado de Goiás, e nós somos solidários a todas elas. E esses profissionais, até agora, antes desse projeto, não podem atuar na área da saúde. O que nós aportamos com esse projeto, que acabou de ser aprovado pelos nobres pares da Comissão de Constituição e Justiça, é que o policial militar que tem a formação específica na área da saúde possa atuar no seu momento de folga, tanto no Hospital do Policial Militar, como nas áreas de saúde do Corpo de Bombeiros, reforçando essa atividade, tirando, inclusive, diminuindo as vagas que são ocupadas pelos militares nos hospitais particulares ou da rede pública, facilitando a vida do cidadão comum, trazendo esses policiais para atuar em favor dos nossos militares estaduais e também de seus familiares. Por isso, agradeço muito a participação dos nobres pares da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado pela explicação, Coronel Adailton. Não tínhamos dúvida desse seu projeto, da importância desse projeto aprovado aqui, e o mais rápido possível será encaminhado às duas votações em plenário. Questão de ordem, presidente. Deputado Bruno Peixoto. A Universidade Estadual de Goiás é responsável por fornecer todos os equipamentos tecnológicos necessários aos professores da UEG para a ministração das aulas à distância com qualidade. Relatora delegada Adriana Costa, parecer foi favorável. Vista ao deputado Vinícius Cerqueira, o voto em separado do deputado Vinícius é pela diligência da matéria. Está em discussão. Deputado Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, só para pedir que na matéria que Vossa Excelência acabou de ler, é para retirar o meu voto aí pela diligência e deixar o parecer da deputada delegada Adriana Costa, por gentileza. Que pediu vista está retirando o seu voto em separado, fica para ser deliberado, é o relatório da delegada Adriana Costa, parecer favorável à matéria, está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Deputados concordarem com a relatora, delegada Adriana Costa, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 5149, de autoria delegado Eduardo Prado, altera a Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Relator deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria. Matéria que eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis. A matéria do delegado Eduardo Prado permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovada. 55, deputado Antônio Gomide, institui o Dia Estadual do Biotecnologista. Relator deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordaram com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5628, deputado Virmontes Cruvinel,
dispõe sobre o marco legal da inovação no âmbito do Estado e da outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer pela diligência da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. 4516, deputado Lucas Calil, condiciona a utilização das vacinas adquiridas no âmbito da administração pública municipal e estadual do estado de Goiás. Relator, deputado doutor Antônio, parecer contrário. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Voto separado do delegado Humberto Teófilo. Rejeita o relatório e é favorável à matéria do deputado Lucas Calil. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4500, deputado Cláudio Meirelles, expõe sobre a aplicação das vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo Estado de Goiás na forma que especifica. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável. Pediram vista, deputado Vinícius e Hamilton, não se manifestaram. Então, parecer favorável ao projeto, deputado Cláudio Meirelles. Relator, deputado doutor Antônio, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 2949, deputado Carlos Cabral, assegura a distribuição gratuita de máscaras aos usuários do transporte público no estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4502, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre as doses de vacina contra a Covid-19 adquiridas com recursos estaduais sejam utilizadas para a operacionalização da vacinação no Estado. Relator, deputado doutor Antônio, parecer ao apensamento ao 4500, que nós acabamos de deliberar. Está em discussão? Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o apensamento. 3582, de autoria do deputado Antônio Gomide, cria o Parque da Memória com o plantio de árvores em homenagem a cada vítima do Covid-19 no Estado. Relator, delegada Adriana Corsi, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem e permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5278, de autoria do deputado Charles Bento, institui a política estadual Adote um Animal, no âmbito do Estado de Goiás, a outras providências. Relatora, deputada delegada Adriana Costa, parecer pelo apensamento ao 3278, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Processo 5285, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 2756, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis no Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais e da outras providências. Relator, delegada, deputada Adriana Corsi, parecer favorável, está em discussão, vista ao Humberto Teófilo, do processo 5285. Processo 1693, deputado delegado Eduardo Prado, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Viver Melhor, sede do município de Aparecida de Goiânia. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Relator da delegada Adriana Acorce, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4095, de autoria da deputada Leda Borges, institui o cartão receituário para tratamento de doenças crônicas previamente diagnosticadas aos pacientes que realizam tratamento em unidade de saúde pública. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Parecer conclusivo, deputado doutor Antônio, é contrário à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer contrário, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o parecer contrário. Processo 5304, deputado Jefferson Rodrigues,
dispõe sobre o monitoramento eletrônico do agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do estado de Goiás. Relator, delegada Adriana Costa, parecer é contrário à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer contrário, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente, duas vistas aí da matéria que foi aprovada. De qual matéria? Essa do parecer contrário aí, a última. De autoria do deputado Jefferson. Ah, tá. O Teófilo pediu, foi do anterior, né? Presidente, não foi desse também. Foi eu pedi vista desse projeto e está faltando o projeto que o Bruno falou que estava na pauta, o final 4490. Pois é, tem que pegar ele aí, não está na pauta aqui. Tá? Então, eu revogo o despacho 5304, concedo vistas ao deputado Vinícius e o deputado Humberto Teófilo. Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem. De 27 de abril de 2021, o deputado Thales Barreto é o autor. Dispõe sobre a prorrogação por 12 meses da validade das licenças ambientais emitidas pela SEMAD em razão da pandemia do novo coronavírus no âmbito do Estado. Relator deputado Humberto Teófilo, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem aprovado. Questão de ordem. Vossa Excelência, delegado Humberto. Presidente, acho que está tendo aqui um desencontro de informação. Realmente não passaram o projeto 4490, o senhor. A assessoria falou que não está com 4490 e o Bruno Peixoto está falando que está na pauta 4490. O deputado Bruno Peixoto, eu queria saber se ele está mentindo para mim ou se a assessoria com certeza já falou, já fui ver aqui que o projeto não está com elas. E o que está acontecendo? Se o Bruno vai colocar, vai devolver ou não vai, se ele é favorável aos vigilantes penitenciários temporários ou não, porque já a quarta vez que eu estou cobrando, na sessão passada ficou acordado que iria devolver o projeto e parecendo que nós estamos ficando de bobo aqui, né, presidente? Aqui a gente fica de bobo, então eu gostaria de saber se vai devolver, até se for para votar contrário. Se o Bruno for votar contrário do projeto, que ele devolve, o governo falou que não é para votar. O governo disse que é para ferrar os temporários, que são mais de 2.500 pessoas. Então fala logo que já quer ferrar os temporários, porque ficar nesse negócio, está aqui o projeto, está aí na pauta, está aí no pauta, e o projeto ninguém sabe onde que está, presidente. Então, só gostaria de pedir para o senhor aí, chamar aí a ordem, ver se o Bruno vai devolver o projeto, se ele é favorável ou não, porque o que não pode é ficar nessa enrolação aqui. Obrigado. Ok. Eu envio a todos os deputados e deputadas a pauta da sessão da CCJ. Esse projeto não consta na pauta. Fora isso, deputado Humberto, são projetos que deputados pedem, que já estão aptos para votar, pedem a inclusão e eu tenho atendido todos os deputados e deputadas. Agora, esse processo que Vossa Excelência está falando, do acordo com o Bruno Peixoto, eu não tenho como colocar ele em votação, porque eu não tenho dados desse projeto e ele não consta aqui na pauta de deliberação dos nossos projetos nessa sessão. Se o deputado Bruno ainda estiver na sessão e puder devolver essa matéria, caso contrário, eu posso avocar esse processo e na próxima sessão ele certamente estará. Mas aí eu dependo do deputado Bruno, que está de posse desse processo. Eu pergunto ao deputado Bruno, Vossa Excelência está com o projeto em mãos, vai devolver, qual é o relatório, qual é o número do projeto, para que os deputados outros que estão aqui na sessão também tomem conhecimento do projeto para saber se votam favoráveis, se vão abster, se votam contrário, enfim. Deputado Bruno. Oi, presidente. Senhor presidente, deputado Humberto Teófilo,
eu quero informar que esses projetos já foram assinados, devolvidos, porém a inclusão na pauta, deputado Humberto Teófilo, não cabe a mim fazê-los. A nossa assessora Nel, brilhante, faz um trabalho formidável, jamais faltou com a verdade. Vossa Excelência está totalmente equivocado com esse pensamento arcaico sobre a assessoria da Assembleia. Então, será sim anexado e já peço, presidente, se possível, a inclusão na pauta, pois já foram devolvidas 3 matérias, todas estas assinadas, esta pela diligência, uma apresentando o substitutivo e a outra pela rejeição. Então, senhor presidente, o deputado Humberto Teófilo está desatempado, como disse o nosso querido amigo doutor Hélio, em relação a esse debate. Eu pergunto o deputado Bruno, vou pedir o auxílio de Vossa Excelência, já que eu não estou presente aí à Assembleia, se Vossa Excelência pudesse me auxiliar, falando aí o número do projeto, do que se trata o projeto e o voto em separado de Vossa Excelência. Aí eu vou abrir mão aqui e incluí-lo na pauta. Eu preciso que Vossa Excelência possa me auxiliar nessa questão, ou então me enviar aqui pelo WhatsApp, eu coloco em discussão e votação, sem problema nenhum. Presidente, deputado e amigo Humberto Aidar, é o processo 2021-004490 do deputado Humberto Teófilo, dispõe sobre a criação de um auxílio financeiro aos vigilantes penitenciários temporários da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária para aquisição de arma de fogo. Fiz um voto separado, apenas fazendo algumas modificações, entre elas em que fica autorizado o governo do Estado de Goiás e, evidentemente, se houver disponibilidade de recurso, através do fundo já destinado no projeto. Então, senhor presidente, estou devolvendo a matéria, eu fiz diretamente à diretoria parlamentar, peço desculpa a Vossa Excelência, pois houve realmente esse equívoco para não entregá-lo, pois está pedindo a inclusão na pauta, não é habitual, mas peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta dessa matéria. Eu só pergunto, o voto em separado, então, é pela aprovação, incluindo as modificações feitas por Vossa Excelência, e não pela diligência, é isso? Sim, senhor presidente, exato. Ok, senhores, então o último projeto, atendendo pedido aí, tanto do líder do governo quanto do deputado Humberto Teófilo, peça autorização dos pares para a inclusão, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado, é o processo 2021. O teor, o deputado Bruno acabou de citar, se o Teófilo vai discutir a matéria, ele pode explicar melhor, mas o voto em separado do deputado Bruno é favorável com as alterações propostas no seu relatório. Está em discussão, encerrada em votação para encaminhamento de voto, deputado Vinícius Cirqueira. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. Senhor presidente, às vezes, assim, o debate é muito prejudicado aqui na Assembleia por algumas questões desses furos de pauta, né? Por exemplo, o projeto do deputado Humberto Teófilo eu não tive como apreciá-lo e não apreciei nem o projeto primitivo. O deputado Bruno, ele fez modificações no projeto, eu não tive acesso a essas modificações e assim fica muito prejudicado, não sabemos o que está modificando, né? Eu vou votar favorável ao parecer aí do deputado Bruno, mas infelizmente eu vou ter que ver o que mudou depois da votação. Então, assim, é justamente essa pauta prévia que Vossa Excelência tem o zelo de mandar antes, que nos dá a oportunidade de conhecer todos os projetos. Alguns projetos são incluídos, a gente sabe da necessidade plena de incluir, às vezes está
correndo contra o tempo por uma questão ou outra do Estado, mas não é o caso dessa matéria, que poderia ter entrado numa pauta prévia para a gente olhar. Mas, enfim, quero encaminhar o voto favorável, mesmo sabendo que as modificações que vão ser feitas aí, talvez a gente nem seria favorável. Então, já de imediato, encaminho o meu voto favorável, mas deixe essa observação aí que talvez uma matéria como essa deveria ter um maior debate e conhecimento de todos os deputados. Deputado Vinícius, eu comungo com a colocação de Vossa Excelência. Ipsiliter. Tanto que nós enviamos, eu desde que assumi a CCJ, eu faço questão de enviar a todos os deputados, não apenas os membros da CCJ, a todos os deputados desta casa, para tomarem conhecimento da pauta, né, se interessar, olhar os projetos, porque é o que o senhor disse, né, votar em algo sem sequer manusear, sem olhar, realmente está votando às escuras, né? O senhor pode estar votando em algo que o senhor não concorda. Então, eu quero referendar o que o senhor acaba de dizer. Eu tenho tido aqui, sendo democrático, atendido a todos os deputados. Infelizmente, nesse primeiro semestre ainda não estarei de forma presencial, porque quando eu estou presencial, deputado Vinícius, pelo menos eu faço questão, eu tenho a oportunidade de pegar o projeto, né, de pedir que coloque aqui no chat, ler o projeto, ler o voto, para que os deputados possam ter a oportunidade de votar. Mas fiquem abertos, viu, Vinícius, já concordando, nós podemos, a partir do segundo semestre, não permitir a inclusão de projetos, né? O deputado tem, até o dia anterior à realização da CCJ, né, pode entrar em contato comigo, com a nossa assessoria, para que a gente possa incluir e os deputados todos tomem conhecimento. Vossa Excelência está coberto de razão, sempre fiz parte da CCJ e também não costumo, não gosto, não sou favorável de votar em algo que eu não tenha consciência, né? Então, quero agradecer aí a participação de Vossa Excelência. Continua em votação. Encerrado, deputados favoráveis ao voto em separado, deputado Bruno Peixoto, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, nós não temos nenhuma matéria a mais a ser deliberada. Eu quero agradecer a participação dos deputados e da deputada Adriana Accorsi. Agradecer a todos, desejar uma boa tarde de trabalho a todos nós. Já tem o plenário virtual e declaro encerrada a presente sessão.